A Guerra de Espartacus foi uma rebelião de escravos, conhecida como a Terceira Guerra Servil. Espartacus e seu exército aterrorizaram a Península Itálica durante 3 anos. Essa guerra teve grandes consequências na política de Roma. Da mesma forma, transformou Espartacus em uma inspiração pela liberdade. Espartacus era trácio, que tinha servido como auxiliar no exército romano, mas foi acusado por ter desertado. Posteriormente, foi preso e reduzido a escravo. Spartacus foi levado até uma escola de gladiadores em Capua, e lá foi comprado pelo lanista Lentulus Batiatus. Batiatus era conhecido por sua crueldade com os gladiadores, e como consequência disso, em 73 a.C., cerca de 200 gladiadores se rebelaram e atacaram os guardas. 70 deles conseguiram escapar. Na fuga, conseguiram roubar algumas armas e armaduras de gladiadores. Batiatus enviou uma pequena força para recapturá-los, mas foi facilmente derrotada. Spartacus se destacou como líder da revolta, e 2 gauleses tomaram lugar como sublíderes, Crixus e Onemaus. Com a queda dos homens de Batiatus, os gladiadores saquearam os campos ao redor de Capua, atacando grandes propriedades da região e juntando mais escravos e armas à sua causa. Os gladiadores subiram em direção ao Monte Vesúvio para se protegerem e ter vantagem em futuras batalhas. Então o Senado de Roma organizou a primeira expedição contra os gladiadores e enviou o pretor Gaius Claudius Glaber com aproximadamente 3.000 soldados. Glaber optou por não subir para atacar os gladiadores, pois sabia que o Monte Vesúvio não tinha saído em seu lado posterior. A ideia de Glaber era fazer um cerco e encurralar Spartacus até acabar os suprimentos. Mas o Trácio se mostrou um líder muito estrategista. Usando videiras, os gladiadores construíram cordas e desceram um íngreme penhasco, surpreendendo Glaber e pegando os romanos desprevenidos pela retaguarda. O exército de Glaber foi quase todo aniquilado. Após essa vitória, Spartacus libertou mais escravos de outros ludos, somando mais homens em seu exército. Roma enviou uma segunda força comandada por um outro pretor, chamado Publius Varinius, dessa vez uma legião completa. Varinius adotou uma estratégia diferente de combate. Dividiu sua legião em 2 frentes comandadas por Fúrios e Cocínios. As tropas de Fúrios atacaram primeiro o exército de Spartacus, mas foram facilmente derrotadas. O reforço de Cocínios veio logo em seguida, mas não foi o suficiente, e foram esmagados pelas forças de Spartacus. Com suas vitórias, mais escravos se juntaram à causa, e o exército de Spartacus cresceu para quase 70.000 homens. Spartacus decidiu passar o resto do ano no sul, saqueando as cidades. Durante o assalto de inverno, os escravos rebeldes tiveram uma grande perda. O Onemaus foi morto, porém, o exército de Spartacus se tornava cada vez maior. O Senado decidiu enviar 2 cônsules, chamados Lúcius Gélius Publicola e Gneus Lentulus Clodianus, com exércitos que chegavam a 20.000 homens cada. Em 72 a.C., os 2 cônsules marcharam para acabar com a revolta. Nesse momento, Crixus e Spartacus tinham ideais diferentes. O gaulês queria ficar no sul, saqueando as cidades. Já Spartacus queria ir para o norte e atravessar os Alpes, e assim para a liberdade. Então o exército se dividiu em 2 forças. 30.000 homens ficaram com Crixus e 60.000 homens partiram com Spartacus. Foi o primeiro erro dos rebeldes. Publicola marchou contra o exército de Crixus e atacou perto do Monte Gargano. Sem o comando de Spartacus, o exército consular derrotou os escravos. 20.000 homens perderam a vida, além de Crixus, e os que restaram conseguiram fugir. Spartacus continuou sua jornada para o norte, mas o caminho estava bloqueado por Clodianos. Após a vitória sobre Crixus, Publicola marchou em direção ao norte para juntar forças com Clodianos e atacar Spartacus com 2 exércitos. Spartacus sabia que se fosse atacado com 2 forças, seria derrotado, então atacou a legião mais próxima. Spartacus atacou de forma implacável e derrotou Clodianos.
Antes que a notícia se espalhasse, os rebeldes marcharam para atacar a legião de Publícula e tiveram outra grande vitória sobre os romanos. Os sobreviventes dos dois exércitos fugiram para Roma e lá se reagruparam para tentar um novo ataque contra os rebeldes. Os dois cônsules tentaram juntar o que restou das duas legiões para atacar mais uma vez Espartacus e tentar evitar humilhação pública, mas foram novamente derrotados. A vitória de Espartacus sobre os dois cônsules fortaleceu ainda mais o seu exército, crescendo seu número para quase 120.000 homens. Espartacus foi mais uma vez para o sul, para se proteger do inverno no norte. Havia eleições para o cargo de pretor em Roma, mas quase não existia candidato. Era o resultado de consequentes derrotas para Espartacus, e a maioria tinha medo de enfrentá-lo. Mas um homem chamado Marcus Licinius Crassus se voluntariou para o cargo de pretor. Crassus era um dos homens mais ricos de Roma, tinha certa influência política, porém desejava ter mais poder e avançar ao posto mais alto, o de cônsul, e sabia que para isso precisava se provar com uma vitória militar. Crassus tinha um controle de 6 a 8 legiões, e sua primeira medida foi impor o decimatio. Decimatio era um costume do exército romano, aplicado como castigo aos soldados covardes. Crassus aplicou no que restou das duas legiões de Publícula e Clodianos. 1 em cada 10 homens era morto após tirar o menor palito entre 10 palitos. Crassus tinha o objetivo de instalar disciplina nos soldados e medo de seu comandante. No ano de 71 a.C., Crassus começa a marchar contra Espartacus. Em seu primeiro ato, Crassus enviou 2 legiões com um de seus legados, chamado Múmius. A ideia de Crassus era fazer um cerco à retaguarda de Espartacus, mas Múmius desobedeceu essa ordem e atacou Espartacus, sendo derrotado pelos rebeldes. Múmius teve que se retirar para o acampamento de Crassus, e novamente Crassus aplicou o decimatio, dessa vez em 500 homens desertores. Espartacus estava cauteloso de lutar contra 8 legiões de Crassus, e por isso se retirou para o sul. Quando chegou, tentou negociar com piratas para transportar o seu exército para Sicília e fomentar outra revolta. Mas os piratas ficaram com o pagamento e o traíram. Tudo isso deu tempo de Crassus avançar com seu exército e alcançar Espartacus perto de Régio. Crassus iniciou a construção de um fosso, de aproximadamente 50 quilômetros de comprimento. Sua intenção era sufocar o exército de Espartacus até acabar os suprimentos. Espartacus tentou atacar um ponto específico do fosso e arranjar um ponto de fuga, mas não teve sucesso, e 6.000 rebeldes foram mortos. Espartacus se via encurralado, seus suprimentos estavam cada vez menores, quando uma grande tempestade de neve diminuiu a visibilidade em uma noite. Espartacus aproveitou e concentrou seu exército num ponto localizado da linha romana, enchendo o fosso e conseguindo escapar com mais de 50.000 homens. Após isso, tentou avançar para Brundísio. O Senado, temendo que Espartacus marchasse para Roma, decidiu enviar Pompeu, que recentemente tinha regressado da rebelião de Sertório na Espanha, além de solicitar as forças de Marcus Terentius Varus Lucullus para que trouxesse reforços da província da Macedônia, onde governava. Espartacus furou o bloqueio e conseguiu escapar com 50.000 homens, mas 20.000 ainda estavam cercados, liderados por Gânicos e Castus. Então o comandante romano decidiu atacá-los primeiro e depois alcançar Espartacus. Crassus enviou 6.000 homens para ganhar o terreno mais elevado, mas foram avistados. Gânicos e Castus tentaram cercá-los, mas o exército principal romano chegou a tempo e Crassus conseguiu derrotá-los. 12.000 rebeldes morreram e Crassus finalmente se concentrou em Espartacus. O exército de Espartacus estava chegando a Brundísio e souberam que Lucullus estava chegando com reforços. Então Espartacus tentou ir para o norte, mas o Senado tinha enviado Pompeu. Os rebeldes estavam cercados por todos os lados. Então Espartacus decidiu voltar para o sul e enfrentar Crassus. Espartacus tinha cerca de 50.000 homens e Crassus cerca de 40.000. A batalha foi longa e sangrenta, com nenhum dos dois lados ganhando vantagem.
Espartacus tentou atacar Crassus, que estava montado a cavalo atrás da vanguarda, e mesmo ferido, conseguiu matar 2 centuriões que protegia Crassus, mas não conseguiu atingir o líder dos romanos. Por fim, Espartacus é morto pela guarda de Crassus, e o exército dos gladiadores perdem sem a liderança de Espartacus. 6.000 homens foram capturados por Crassus e todos crucificados da Via Ápia até Capua e Roma. Outros 5.000 foram pegos por Pompeu, que chegava do norte. A Terceira Guerra Servil foi crucial para a história da República Romana. Espartacus faria um estrago tão grande em Roma que mudaria o seu rumo para sempre. Pompeu anunciaria que teria sido ele a acabar com a rebelião dos escravos, reclamando parte da glória de Crassus, causando atrito entre os dois. Além disso, os 2 generais agora, muito mais que populares, seriam temidos por sua força militar, e no ano seguinte, em 70 a.C., seriam eleitos cônsules. Após 10 anos, juntamente com Júlio César, iriam criar o primeiro triunvirato, sendo responsáveis pelo declínio da República de Roma e a ascensão do Império Romano.